A transmissão de emergência alcançou todos os cantos do espaço conhecido em poucas horas. Não foi enviado pelos canais convencionais. Sem retransmissão subespacial, sem rede de emaranhamento quântico. Simplesmente apareceu nas mentes de todos os seres sapientes capazes de recebê-lo, desde os arquitetos cristalinos de Andrômeda até os Krell que respiram metano em suas cúpulas de pressão. Um pulso de informação pura que ultrapassou totalmente a tecnologia e falou diretamente à própria consciência. Algo despertou. O conclave dos mais velhos se reúne pela primeira vez em 6.000 anos. A câmara deles existia em uma dimensão de bolso acessível apenas àqueles que sobreviveram o tempo suficiente para ganhar o direito. 12 espécies, cada uma representando civilizações que duraram milhões de anos, materializaram-se em torno de uma mesa que antecedeu a maioria das estrelas do universo observável. Eles testemunharam o nascimento e a morte de galáxias. Eles semearam vida em mundos e guiaram espécies jovens em seus primeiros passos no cosmos. Nada mais os surpreendeu. Até agora. O vestígio foi ativado, anunciou o arquiteto Primate Selvin, sua forma cristalina refratando a luz em cores impossíveis. Setor 771 Ômega. A zona proibida. Um estrondo baixo ecoou pela câmara, o ancião Krell expressando o que só poderia ser descrito como descrença. Impossível. O vestígio está adormecido desde antes do primeiro incêndio. Calculamos que permaneceria inerte durante mais 2.000 milhões de anos, no mínimo. Seus cálculos estavam errados, sibilou Sraat, o representante serpentino do próximo império. Sua espécie havia aperfeiçoado a matemática quando a Terra ainda era rocha derretida. Se os Krell estivessem errados, algo fundamental havia mudado. T-Selvin projetou uma imagem no centro da mesa. Uma estrutura suspensa no vazio, geometricamente perfeita, mas totalmente estranha. Assemelhava-se a uma esfera, mas com dimensões que doíam de perceber diretamente. Ângulos que não deveriam existir, superfícies que se curvavam através de espaços que o olho não conseguia acompanhar. Pulsava com um ritmo que parecia errado, como um batimento cardíaco fora de sincronia com a própria realidade. Está transmitindo, continuou T-Selvin. Nem na linguagem, nem na matemática. Em convite. Convite. O observador de Andrômeda falava através de ondas de gravidade, sua forma invisível distorcendo o próprio espaço. O vestígio nunca se comunicou. Simplesmente é. Nós estudamos isso há eras. Estudou à distância, corrigido para T-Selvin. Todas as sondas que enviamos foram destruídas. Cada navio que se aproximava simplesmente parava. Construímos a zona proibida porque aprendemos a temê-la. E agora ele nos chama. Os olhos de Sraat brilharam. Depois de todo esse tempo, ele reconhece nossa presença. A câmara encheu-se de uma excitação cautelosa. O vestígio era mais antigo que qualquer um deles, mais antigo que o próprio conclave. Textos antigos, aqueles que sobreviveram de civilizações até as mais antigas consideradas antigas. Falei disso em sussurros reverentes. Alguns chamaram isso de arma. Outros, um túmulo. Alguns sugeriram que não era nenhum dos dois, mas algo muito mais significativo. Um teste. Devemos responder, declarou o ancião Krell com finalidade. Este pode ser o momento para o qual a nossa espécie se preparou desde o início da consciência. O conclave concordou por unanimidade. Em poucas horas, as maiores mentes e os representantes mais talentosos das 12 espécies mais antigas reuniram as suas delegações. Eles trouxeram suas melhores conquistas. Os harmônicos modeladores da realidade dos arquitetos, as linguagens matemáticas perfeitas dos Krell, o próximo domínio da manipulação quântica. Cada civilização preparou-se para se apresentar a qualquer inteligência que permanecesse no vestígio. Eles partiram para o setor 771 Ômega com a confiança nascida de milhões de anos de supremacia. Eles não convidaram a humanidade. Por que eles fariam isso? Os humanos mal valiam a pena ser reconhecidos. Uma espécie que só conseguiu viajar mais rápido que a luz há 300 anos. Criaturas rudes, emocionais e de vida curta que ainda lutavam entre si por recursos que sua tecnologia poderia facilmente replicar.
O conclave manteve relações diplomáticas mínimas com governos humanos por cortesia. Nada mais. O mais velho manipulava o espaço-tempo quando os ancestrais da humanidade ainda subiam em árvores. A primeira delegação a aproximar-se do vestígio foram os arquitetos. A nave deles, uma rede viva de estruturas cristalinas que cantavam em frequências além da percepção normal, emergiu de uma viagem mais rápida que a da luz no limite da zona proibida. Eles próprios lideraram a delegação. Eles esperaram 6.000 anos por este momento. O coro dos arquitetos preencheu o vazio com frequências harmônicas que poderiam remodelar ligações moleculares e influenciar campos de probabilidade. Eles usaram essas canções para construir civilizações, para terraformar mundos, para tecer a beleza na própria estrutura da existência. Certamente o vestígio responderia a tal elegância. A esfera pulsou uma vez. Então a música morreu. Não desapareceu, morreu como se as frequências nunca tivessem existido. A nave do arquiteto flutuava silenciosamente, sua estrutura cristalina escura e inerte. Após 10 minutos sem resposta, eles recuaram, abalados. Os Krell vieram em seguida com suas linguagens matemáticas perfeitas, equações tão precisas que podiam descrever o estado quântico de cada partícula em um sistema estelar. Eles transmitiram provas que espécies menores teriam levado milênios para serem compreendidas. O vestígio pulsou. A matemática foi desvendada. Cada equação invertida, cada prova desmoronou em paradoxo. O Krell fugiu antes que seus próprios motores lógicos pudessem se autodestruir. Um por um, os mais velhos se apresentaram. O próximo ofereceu manipulação quântica. Os observadores ofereceram controle da gravidade. Os lumenarcas ofereceram energia pura. Cada vez que o vestígio pulsou uma vez. Cada vez que a oferta foi rejeitada. Após 12 falhas, o conclave se reuniu novamente a bordo da nau Capitânia de Tisselvan. Silencioso e humilde de uma forma que nenhum deles havia experimentado em milhões de anos. Eles tinham derramado as maiores conquistas da sua civilização neste momento, e o vestígio tinha os rejeitado como se não fossem nada. O que poderia querer? Sussurrou Tisselvan, a voz desprovida da confiança habitual. O que poderia nos faltar? Shatra se encolheu ainda mais, sua mente ancestral correndo através de possibilidades. Então, relutantemente, eles expressaram o pensamento que nenhum deles queria reconhecer. Talvez não queira o que nos tornamos. Talvez queira o que já fomos. Impossível, o ancião do Krell retumbou. Somos mais do que já fomos. Avanço da evolução. Ou talvez, interrompeu o observador, com as ondas gravitacionais tremendo com uma emoção que poderia ser medo, devêssemos perguntar a alguém mais jovem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você não pode querer dizer, começou Tisselvan. Os humanos, confirmou Shatra. Por mais distante que seja, não temos outras opções. O conclave dos mais velhos, pela primeira vez em suas histórias antigas, preparou-se para pedir ajuda às crianças. A mensagem chegou ao núcleo diplomático da Terra às 3h47, horário padrão universal. A embaixadora Shinvakami sonhava com a sua infância em Nairobi, com o cheiro da chuva na Terra Vermelha, com o riso da sua avó, quando seu implante neural zumbiu com um comando de emergência. Ela acordou de repente em seus aposentos a bordo do USS Perseverance, a principal nave diplomática da Terra estacionada no limite do espaço territorial do conclave. É melhor que vale a pena substituir, Arya, ela murmurou esfregando os olhos. Embaixador, você precisa ver isso. A inteligência artificial de sua nave parecia estranhamente ansiosa. Recebemos um pedido formal do conclave dos mais velhos, com prioridade Alfa 1. Tim endireitou-se. Nos 300 anos desde o primeiro contato, o conclave nunca designou qualquer comunicação humana acima da prioridade Delta. Eles mal reconheciam a existência da humanidade na maioria dos dias. Mostre-me. A exibição holográfica se materializou acima de sua cama. A forma cristalina do arquiteto Prime Tisselvan apareceu, mas algo estava diferente. Os habituais harmônicos condescendentes que coloriam sua voz estavam ausentes. Eles pareciam diminuídos.
Embaixador Tivacumi da Terra, Tisselvan começou seu tom cuidadoso, quase respeitoso. O conclave dos pedidos mais antigos à assistência da humanidade num assunto de significativa importância. Compreendemos que este pedido possa ser surpreendente, dada a nossa relutância anterior em nos envolvermos numa colaboração substancial. As sobrancelhas de Tim se ergueram. Essa foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ela já ouviu de uma espécie mais antiga. O vestígio e artefato de origem desconhecida anterior a todas as civilizações conhecidas tornou-se ativo no setor 771 ômega. Tentamos estabelecer comunicação usando nossas metodologias mais avançadas. Todas as tentativas falharam. Tisselvan fez uma pausa e Tim poderia jurar que detectou constrangimento nessa pausa. Pedimos que a humanidade faça uma tentativa. A mensagem terminou. Tim olhou para o ar vazio onde o holograma estivera. Área, o que estou perdendo? Por que eles nos perguntariam? Embaixador desconhecido. No entanto, a análise da conversa subespacial do conclave mostra padrões incomuns. Confusão, medo e até humildade. O que quer que tenha acontecido lá fora os abalou muito. Tim balançou as pernas para fora da cama, sua mente já acelerada. As espécies mais antigas que pediam ajuda à humanidade eram como deuses antigos que desciam do Olimpo para pedir conselhos a uma criança. Ou era uma armadilha, um teste ou algo realmente deu errado. Acorde a tripulação. Dê-me uma linha para o comando da Terra. E puxe tudo o que temos sobre o setor 771 ômega e esse vestígio. Já fiz, embaixador. E a outra coisa. O despertar do vestígio foi sentido por todos os seres sapientes do espaço conhecido. Aparentemente, os humanos também sentiram isso, mas de forma diferente. Diferentemente como? Outras espécies relataram isso como uma transmissão de emergência, um aviso. Os humanos relataram isso enquanto a área fazia uma pausa. Como curiosidade. Uma pergunta. Tim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de pergunta? Isso é o que todo mundo parece querer descobrir. 48 horas depois, o Perseverance chegou ao setor 771 ômega, acompanhado por uma pequena frota de embarcações humanas. Tim insistiu em trazer cientistas, linguistas, artistas e até um filósofo e autor de livros infantis. Se eles tentassem algo em que a mais velha falhou, ela não confiaria apenas em diplomatas e militares. A frota reunida pelos conclaves superou os navios da humanidade. Centenas de embarcações de 12 civilizações antigas, cada uma delas uma obra-prima de tecnologia que fez com que os melhores esforços da Terra parecessem ferramentas de pedra. No entanto, quando a Perseverança se aproximou, a enorme frota se separou respeitosamente. Só isso já dizia a Tim o quão desesperados eles estavam. A nau capitânia de Selvin moveu-se ao lado da nave da humanidade, a voz do arquiteto principal vindo através do sistema de comunicação. Embaixador Tim, agradecemos a sua disponibilidade em ajudar. Estamos aqui para ajudar se pudermos arquitetar o Prime, Tim respondeu cuidadosamente. Você pode nos informar sobre o que aconteceu? Durante a próxima hora, Selvin explicará a história dos vestígios, ou melhor, a falta dela. O artefato já existia antes de o mais velho realizar o voo espacial. Toda civilização que atingiu certo nível de avanço acabou por descobri-lo, catalogá-lo, estudá-lo à distância e aprendeu a temê-lo. Trouxemos nossas maiores conquistas, disse Selvin, seus harmônicos tingidos com algo que poderia ter sido vergonha. Nossa música, nossa matemática, nosso domínio das forças fundamentais. O vestígio rejeitou tudo. Simplesmente pulsou uma vez e nossas ofertas deixaram de funcionar. Não os destruiu? Perguntou a doutora Sarah com citar o sinólogo-chefe do Perseverance. Não. Isso os desfez. Como se nunca tivessem existido. Nossos harmônicos pararam no meio da nota. A matemática dos Creu inverteu-se em paradoxo. Nossas tecnologias mais sofisticadas simplesmente tornaram-se inertes. Tim olhou para a tela holográfica mostrando o vestígio. Pendia no espaço como uma impossibilidade geométrica, bela e terrível. Ela sentiu algo olhando para aquilo, não exatamente medo, mas um puxão.
Como estar à beira de um vasto oceano e querer saber o que existe além do horizonte. O que você acha que ele quer? Ela perguntou baixinho. Isso, respondeu Selvin, é o que esperávamos que você descobrisse. Tentamos abordá-lo com o auge do avanço, W com milhões de anos de conhecimento acumulado. Talvez exija algo que perdemos ao longo do caminho. E você acha que podemos ter isso porque somos jovens? Achamos que você pode ter isso porque não se esqueceu de como falhar, disse Srata, o próximo representante a ingressar no canal. Nós nos otimizamos por bilhões de anos. Removemos a incerteza, a ineficiência, o caos. Vocês, humanos, ainda abraçam todas essas coisas. Tim olhou para sua tripulação. O Dr. Alconco tomava notas furiosamente. O comandante Rodrigues parecia cético. O filósofo Dr. James Tim, sem parentesco, olhava para o vestígio com uma expressão de admiração. Precisaremos de tempo para nos prepararmos, disse Tim. E faremos isso do nosso jeito. Claro, Selvin concordou imediatamente. A falta de argumento era chocante. Mais uma pergunta, Arquiteto Prime. Você disse que o vestígio está adormecido há bilhões de anos. Por que acordou agora? Para a forma cristalina de Selvin pareceu escurecer. Nós não sabemos. Mas a ativação ocorreu há aproximadamente 300 anos, pelos nossos cálculos. Tim sentiu a respiração presa. 300 anos atrás. Bem na época em que a humanidade alcançou viagens mais rápidas que a da luz e se juntou à comunidade galáctica. Você acha que nós acordamos? Achamos, disse Selvin lentamente, que ele estava esperando por você. A delegação humana reuniu-se na sala de conferências principal do Perseverance. 23 pessoas representando a diversidade da humanidade. Cientistas e artistas, soldados e professores, jovens e velhos. Tim olhou para eles e sentiu o peso do que estavam prestes a tentar. O mais velho falhou, ela começou. Trouxeram sofisticação, poder de maestria. Se quisermos ter sucesso onde eles falharam, precisamos trazer algo diferente. Então estou perguntando, o que temos que eles não têm? Silêncio por um momento. Então o Dr. James Tim falou. Perguntas, ele disse simplesmente. Ainda sabemos fazer perguntas. Perguntas reais, não cálculos que buscam confirmação. Os mais velhos passaram milhões de anos procurando respostas. Talvez o vestígio não queira respostas. Talvez queira alguém que ainda saiba questionar. Sarah Conco assentiu. Eles trouxeram suas maiores conquistas, obras finalizadas. Perfeição. E se a perfeição não for o que procura? E as histórias? Disse Maria Santos, a autora do livro infantil que Tim fez questão de trazer. Todos se viraram para olhar para ela. Ela corou, mas continuou. Os mais velhos mostraram o vestígio do que podem fazer. E se mostrarmos quem somos? As histórias são como nos entendemos. Eles são confusos e emocionais e às vezes não fazem sentido, mas são verdadeiros de uma forma que os fatos não são. O comandante Rodrigues inclinou-se para a frente. Então, em vez de tentar impressioná-lo, tentamos nos conectar com ele. Talvez seja solitário, disse uma voz calma. Todos se viraram e viram Yuki Tanaka, um jovem linguista recém-formado, parecendo envergonhado por ter falado. Quero dizer, está sozinho há bilhões de anos. Esperando. Se eu estivesse esperando há tanto tempo, não iria querer que alguém se exibisse. Eu gostaria que alguém apenas falasse comigo. Tim sentiu algo se encaixar. Tudo bem, ela disse. Aqui está o que vamos fazer. Não estamos trazendo nossas conquistas. Estamos nos trazendo nossas perguntas, nossas histórias, nossa curiosidade. Nós abordamos isso não como embaixadores tentando impressionar um poder antigo, mas como. Ela procurou as palavras certas. Enquanto os humanos encontravam outra consciência pela primeira vez, o Dr. James Tim terminou com interesse genuíno em compreender quem eles são. Tim sorriu. Exatamente. Vamos mostrar ao vestígio que o mais velho parecia ter esquecido, como ser vulnerável, curioso e real.
Fora das janelas de observação, o vestígio pulsava na escuridão, esperando. A nave humana era ridiculamente pequena em comparação com as naves que o mais velho havia implantado. Sem armas. Nenhuma blindagem digna de menção. Apenas um transporte diplomático padrão com 23 pessoas a bordo e um compartimento de carga cheio do que os sensores do conclave identificaram como instrumentos musicais, materiais de arte, drives de dados contendo literatura e filmes, brinquedos infantis, fotos, fotografias e diversas caixas do que parecia ser comida. Eles estão trazendo lanches. Srata sibilou, observando o vetor de aproximação humano para entrar em contato com um artefato mais antigo que a maioria das estrelas. Eles estão se recuperando e observando em silêncio. Conforme perguntamos, a frota do conclave assistiu em silêncio enquanto a minúscula nave humana se aproximava do vestígio. Cada sensor em centenas de naves concentrava-se no artefato à espera do pulso que rejeitaria a humanidade como rejeitou todos os outros. A embaixadora Tim estava sentada no assento do piloto, com as mãos firmes nos controles, apesar da energia nervosa que percorria sua tripulação. Eles decidiram que ela voaria manualmente, algo que o mais velho nunca mais fazia, preferindo deixar a inteligência artificial lidar com essas tarefas com perfeita precisão. Mas a precisão perfeita não era o que eles buscavam. A distância até o vestígio é de 50.000 quilômetros, anunciou Arya. Ainda sem reação. Continue, Tim disse suavemente. A nave se aproximou. 40.000 quilômetros. 30.000, o vestígio ficou maior na janela de visualização, sua geometria impossível fazendo os olhos de Tim lacrimejarem se ela olhasse diretamente para ele. O ritmo pulsante que ela sentia desde que chegou ao setor ficou mais forte, ressoando em algum lugar no fundo de seu peito. 20.000 quilômetros. O embaixador, comandante Rodrigues, disse tensamente que os arquitetos foram rejeitados em 15.000 quilômetros. Eu sei. 15.000 quilômetros. O vestígio pulsou. Tim prendeu a respiração. Os sistemas da nave tremeram por um momento, e ela sentiu uma onda de algo invadi-la, não hostil, nem acolhedora, apenas consciente. Como de repente perceber que alguém estava atrás de você, observando. Mas o sistema se estabilizou. O pulso desapareceu. Eles ainda estavam vivos. Puta merda, respirou o Dr. Oconvo. Isso nos conduziu. 10.000 quilômetros, relatou Arya. E Tim poderia jurar que a inteligência artificial parecia estranha. Embaixador, estamos mais perto do que qualquer navio registrado na história. O sistema de comunicação instalou. Recipiente humano, este é o arquiteto principal. A voz de T-Selvin estava tensa com uma emoção mal controlada. Você conseguiu o que não conseguimos. Nós estamos testemunhando a história. Ti não respondeu. Ela estava muito focada no que estava vendo. O vestígio não era apenas uma esfera. De perto, ela podia ver que sua superfície se movia, não como um líquido, mas como se o próprio espaço-tempo fluísse através dela em padrões que sugeriam significado. Matemático. Não. Musical. Mais perto, mas não exatamente. Era como observar a emoção ganhando forma física, os pensamentos tornando-se visíveis. 5.000 quilômetros. Outro pulso mais forte desta vez. A nave fechou e Tim sentiu novamente aquela consciência daquela presença examinando-os. Ela teve a impressão súbita e avassaladora de ser uma criança diante de uma vasta biblioteca, e a biblioteca estava tentando decidir se ela tinha idade suficiente para ler. Estamos sendo escaneados, disse a Dr. Oconco, seus instrumentos tremeluzindo descontroladamente. Não é a nossa tecnologia. Biologicamente, neurologicamente, meu Deus, está lendo nossos pensamentos. Todos fiquem calmos, ordenou Tim, embora seu coração estivesse disparado. Lembre-se por que estamos aqui. Não estamos tentando esconder nada. Deixe-nos ver. Ela abriu sua mente pensando deliberadamente na terra. O mármore azul na escuridão. O cheiro da chuva em solo africano. Suas avós enrugaram as mãos ensinando-a a trançar o cabelo. A primeira vez que ela viu as estrelas em órbita e chorou com sua beleza. Ao seu redor, ela sentiu sua tripulação fazendo o mesmo.
Cada pessoa oferecendo suas próprias memórias, sua própria humanidade. O vestígio pulsou novamente e desta vez Tim sentiu algo novo naquela pulsação. Reconhecimento. 1000 quilômetros, sussurrou Arya. Embaixador, estou detectando uma mudança estrutural no artefato. Está abrindo. A geometria impossível do vestígio mudou. Uma lacuna apareceu em sua superfície, não exatamente uma porta, mas um espaço por onde algo poderia entrar. Um convite. As mãos de Tim apertaram os controles. Aqui vamos nós. Ela guiou a nave para frente e o vestígio os envolveu. Lá dentro não havia nada do que Tim havia imaginado. Ela esperava a tecnologia alienígena, talvez uma vasta câmara cheia de máquinas incompreensíveis. Em vez disso, o Shuela flutuava no que parecia ser um espaço vazio, mas um espaço que parecia diferente. As estrelas lá fora desapareceram. Em seu lugar havia algo que parecia o universo visto de fora, como se de alguma forma tivessem ultrapassado os limites da própria realidade. As leituras ambientais são impossíveis, relatou a doutora Conco, com a voz trêmula. Estamos registrando a atmosfera, mas ela não deveria existir. Gravidade, mas de nenhuma fonte. A temperatura sua leitura é confortável. Exatamente 22 graus Celsius. Como se o ambiente estivesse se adaptando a nós. Todos bem? Tim perguntou. Um coro de afirmações, embora várias vozes estivessem instáveis. Embaixador, disse Yuki Tanaka, o jovem linguista. Olha, algo estava se formando no espaço à frente deles. Não importa exatamente, mas presença. Luz e sombra movendo-se juntas, fundindo-se numa forma que a mente humana quase poderia processar. Parece uma figura humanoide, mas apenas porque essa era uma forma que os humanos podiam entender. Tim teve a nítida impressão de que, se o Creu estivesse ali, pareceria algo completamente diferente. A figura levantou o que poderia ter sido uma mão. E falou. Não em palavras. Não em nenhum idioma que Tim conhecesse. Mas de alguma forma impossível ela entendeu. O que? A pergunta pairava no ar como algo físico. Não hostil. Não é exigente. Genuinamente curioso. Por que você está aqui? Por que você veio? Por que eu deveria reconhecer você? Tim se soltou do assento do piloto e deixou as pernas instáveis. Ela deu um passo em direção ao centro da cabine principal do ônibus espacial, onde sua tripulação estava reunida. Todos olharam para ela esperando. Ela pensou nos mais velhos trazendo suas conquistas, mostrando vestígio do que eles poderiam fazer. A humanidade não tinha bilhões de anos de avanço para oferecer. Eles não podiam remodelar a realidade com harmônicos ou manipular campos quânticos com o pensamento. Eles eram jovens rudes e imperfeitos. Mas eles tinham outra coisa. Nós viemos, Tim disse em voz alta, sua voz carregando o espaço impossível porque não entendemos. Por que temos perguntas? Por que você está aqui? Queremos saber por quê. Você busca conhecimento? Buscamos compreensão. Dr. James te interrompeu, dando um passo à frente. Não apenas fatos. Queremos saber quem você é. O que você quer? Por que você estava esperando? Os outros procuraram provar seu valor. Não estamos aqui para provar nada, disse Maria Santos, a autora. Estamos aqui para conhecê-lo. Para ouvir. Para compartilhar. Uma onda passou pela figura, algo que poderia ter surpreendido. Compartilhar. Sarah Convo passou para os controles do compartimento de carga. Trouxemos coisas. Não tecnologia ou armas. Só nós. Coisas que são importantes para nós. Você gostaria de ver? A figura inclinou o que poderia ter sido sua cabeça. Sentiu um queixo afirmativo. As portas do compartimento de carga se abriram. O que aconteceu a seguir seria debatido pelos xenófilos por gerações. Os humanos não apresentaram uma exibição cuidadosamente preparada. Eles não fizeram uma demonstração polida. Em vez disso, simplesmente começaram a partilhar a sua humanidade, pedaço por pedaço, momento a momento.
Maria Santos tirou do bolso um livro infantil surrado e começou a ler em voz alta uma história sobre um robô perdido aprendendo a sentir. Sua voz falhou com a emoção no final, como sempre acontecia. O comandante Rodrigues produziu um violão. Ele insistiu em trazê-lo e tocou uma música que sua mãe lhe ensinou. Ele cantou desafinado. Foi perfeito. Doutora Convo mostrou fotografias da Terra. A sua aldeia, a sua família, o rosto da sua filha a dar os primeiros passos. Ela chorou enquanto os mostrava. Yuki Tanaka, Shiyuki que mal falava nas reuniões, começou a recitar poesia em japonês, depois em inglês e depois em swahili. As línguas se misturam e fluem, os próprios sons carregam um significado além das palavras. Alguém abriu um recipiente com comida, comida de verdade não sintetizada, e o cheiro de temperos e pão preencheu o espaço impossível. Partiram o pão juntos, ali no coração de um artefato antigo, e ofereceram um pouco a figura feita de luz e sombra. O Dr. James Shen falou sobre filosofia, sobre os intermináveis debates da humanidade sobre significado e propósito, sobre como eles funcionam. Eu não sabia por que eles existiam, mas continuei procurando mesmo assim. O desenho de uma criança foi segurado. A sobrinha de Shen havia enviado a foto, uma imagem em giz de cera de uma nave espacial com um rosto sorridente. Música de 100 culturas tocadas. Apareceu arte em 1000 estilos. Contavam-se histórias, discutiam-se, misturavam-se risos e lágrimas. Foi confuso e emocional e imperfeito e real. E o vestígio ouviu. Shen observou a figura de luz e sombra e a viu mudando. Tornando-se mais definido. Mais presente. Como se ao testemunhar o eu autêntico da humanidade ela também se tornasse mais autêntica. Entendo agora que o presente falou e desta vez Shen ouviu algo novo em sua voz. Joy, os outros me trouxeram conclusões. Você me traz perguntas. Eles trouxeram maestria. Você traz maravilha. Eles terminaram de se tornar. Você ainda está aprendendo. É isso que você estava esperando? Shen perguntou suavemente. Fui criado como um teste. Um filtro. Uma forma de determinar quais espécies avançaram o suficiente para merecer o que guardo. A figura gesticulou e o espaço impossível ao seu redor se encheu de visões. Galáxias nascendo, civilizações em ascensão e queda, tecnologias além da compreensão. Mas os construtores não compreenderam o seu próprio teste. Eles pensavam que avanço significava perfeição. Eles estavam errados. As visões desapareceram, substituídas por uma única imagem. Uma espécie não muito diferente da humanidade, que olha para as estrelas com admiração nos olhos. Avançar significa nunca parar a jornada. Nunca acreditando que você tem todas as respostas. Nunca perdendo a capacidade de se surpreender. Os mais velhos esqueceram como se perguntar, respirou o Dr. James Shen. Sim. Eles se tornaram tanto que pararam de se tornar. Eles atingiram o pico e pararam de subir. E a humanidade? Shen perguntou. Vocês ainda são crianças. Ainda aprendendo. Ainda cometendo erros, fazendo perguntas e buscando significado. Você não se esqueceu de como crescer. A presença se aproximou de Shen e ela sentiu o calor irradiando dela. Você está pronto. Não porque você é perfeito. Porque você sabe que não é pronto para quê? A figura de luz e sombra sorriu. Shen tinha certeza de que ele sorriu. Para saber o que os construtores deixaram para trás. Para prosseguir não como mestres, mas como estudantes. Mostrar à galáxia que a verdadeira força não está no que você sabe, mas em nunca parar a busca pelo conhecimento. O espaço ao redor deles começou a brilhar e Shen sentiu algo vasto despertando. Não apenas o vestígio, mas algo que ele vinha guardando. Informação, tecnologia, conhecimento, mas não do tipo que os mais velhos esperavam. Não armas. Não poder. Questões. Perguntas melhores. Formas de compreender o universo que abrem portas em vez de fechá-las. O mais velho não vai gostar disso, disse o comandante Rodrigues calmamente.
Shen olhou para sua tripulação, sua linda e maravilhosa tripulação imperfeita, parada no coração de um antigo mistério com lágrimas e sorrisos em seus rostos. Então é hora de aprenderem o que já sabemos, disse ela. Que crescer não significa ter todas as respostas. Significa aprender a fazer perguntas melhores. O vestígio pulsou uma última vez e o conhecimento começou a fluir.